Vamos falar sobre o Teorema de Gauss. Na verdade, mais sobre as aplicações do Teorema de Gauss, na física, especialmente no eletromagnetismo, na mecânica dos fluidos. São muitas as aplicações do Teorema de Gauss. Em primeiro lugar, o que afirma o Teorema de Gauss? O Teorema de Gauss estabelece uma identidade entre uma integral de volume, entre uma integral de volume e uma integral de superfície. Na verdade, relaciona a integral de volume do divergente de um campo qualquer que seja o campo, a integral de volume do divergente, e o volume eu estou ilustrando aqui. É um volume delimitado por uma superfície esférica, mas pode ser um volume qualquer. Então, se eu tenho a integral de volume do divergente do campo elétrico, que é uma grandeza escalar, que é um campo escalar, então a integral desse campo escalar, ao longo de um volume V, ele é igual à integral do campo elétrico. É uma integral de superfície do campo elétrico, conhecido como fluxo do campo elétrico através da superfície. E o fluxo do campo elétrico, porque aqui nós temos um problema, a notação não está boa, o fluxo do campo elétrico, aqui é o fluxo através de uma superfície fechada, de forma que esse quadradinho aqui deveria ser uma bola, Então, é integral ao longo da superfície fechada, superfície S, Essa superfície é a superfície que delimita o volume. Claro, todo volume no espaço ele é delimitado por uma superfície. Então, a integral de volume da divergência do campo E é um campo qualquer, é igual ao fluxo do campo E através da superfície que delimita o volume. E aqui eu coloco, então, esse fluxo como sendo E igual a E escalar ds. Então, o fluxo do campo E é igual à integral de superfície de E escalar ds. Em cada ponto aqui, em cada ponto, a gente tem que considerar, claramente, a gente tem que considerar esse campo. Nesse ponto, esse campo está aqui, nesse outro está aqui, nesse outro está aqui, nesse outro está aqui, nesse outro está aqui, e assim por diante. Então, eu tenho que fazer o produto escalar de E escalar ds. Ora, não é fácil, muitas vezes, efetuar cálculos de fluxos. Em geral, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. No entanto, nas aplicações todas que nós fazemos, nós calculamos fluxos de grandezas vetoriais que sejam constantes ou que variem de uma forma simples ao longo de uma superfície plana. São 3 os casos que a gente sabe calcular, se o campo elétrico não variar ao longo dessas superfícies ou se variar de uma forma conhecida. As superfícies que a gente procura calcular o fluxo do campo elétrico são superfícies como essas, retangulares. Nesse caso é simples. Essa superfície, por exemplo, é a superfície associada ao valor, digamos, Z
igual a uma constante, z igual a z0. Pronto. É uma superfície. Né? A outra superfície é essa aqui, uma superfície esférica, né? A superfície esférica. Né? Ela é caracterizada por R, né? Igual a R0. Né? R0 é, no caso, né, o raio, ou então R apenas, né, o raio da superfície. Mas às vezes é R igual a constante, ou seja, o lugar geométrico dos pontos equidistantes de um ponto que é o centro da esfera. Né? Então, e o último caso, que a gente realmente, nós vamos ver isso depois, né, que a gente consegue lograr êxito, né, em relação a isso, é um cubo, por exemplo, né, no caso de uma superfície tridimensional, né, muito bem, não plana. Né? E o outro, que a gente consegue também calcular relativamente simples, né, é o caso aqui do cilindro. Né? Então, são essas três superfícies. Né? A superfície de um cilindro, e aqui são três superfícies, né? Uma superfície plana, e são essas três. Então, o que se tem que aprender a calcular? Em primeiro lugar, a normal a cada superfície. Né? A normal a essa superfície é K, né? É o versor K. Né? A normal a essa superfície é o que nós sempre denominamos, né, de E índice R. E essa normal aqui, ela é sempre dada por R, né, sobre módulo do vetor R. Né? Módulo do vetor R. R sobre R, é assim que a gente escreve. Né? E, finalmente, aqui eu tenho três superfícies. Né? Essa aqui poderia ser a normal, poderia ser o versor K. Esta aqui, oposta àquela lá, é menos K. E essa normal a essa superfície cilíndrica é o que nós chamamos de ρ, né? Sobre ρ, ou módulo do vetor ρ, como temos. Essas são as três normais que a gente usa em quase todos os exercícios da física. E só é possível calcular quando, aí acaba se tornando muito simples, né? Quando o campo elétrico é constante ao longo dessas superfícies. E não dá, a gente não consegue, na realidade, lidar com uma superfície arbitrária. Nossa, isso é muito difícil. A gente nunca vai, né, exigir isso de vocês, né? Uma superfície arbitrária. Calcule o fluxo do campo elétrico através dessa superfície. É praticamente desumano, né, pedir isso, claro. O que a gente procura, né, sempre calcular, né, é o campo elétrico através de superfícies, né, relativamente simples. Já dissemos isso. Aprendam, né, sempre a calcular através das superfícies que nós indicamos, uma superfície esférica, né, uma superfície plana, é isso. São esses exercícios, né, que a gente pede para vocês, né, sempre. Né, ou superfícies cilíndricas. E, em cada caso, por favor, procure saber determinar a normal a uma superfície esférica. Procure determinar uma normal a uma superfície cilíndrica. Né? É isso. A um plano é fácil. São essas normais, são essas superfícies que a gente pede e que a gente coloca exercícios, né, para vocês. Né? Então, vamos aqui agora às aplicações da lei de Gauss. Né? É que no eletromagnetismo, sabe-se que o divergente de E é igual a ρ dividido por ε0. ρ é a densidade de cargas. Então, a integral de volume da densidade de cargas, né, que é essa expressão que eu tenho aqui, é a carga elétrica no interior do volume. Então, a gente chama de Q, essa carga elétrica contida aqui dentro. Contida aqui dentro. É isso só que importa. Né? Consequentemente, veja, ρ, a integral de ρ sobre o volume V,
que delimita, né, o volume considerado, né? Então, a carga elétrica dentro dessa superfície, né, no interior dela, do volume considerado, é Q. De forma que, veja só, a lei de Gauss, né, no eletromagnetismo, ela implica numa relação entre o divergente do campo E, que é igual a ρ sobre ε0, integro sobre o volume e obtenho, então, uma relação entre o fluxo do campo elétrico e a carga elétrica total dentro, no interior da superfície considerada. Então, o fluxo do campo elétrico, através de uma superfície fechada, essa superfície é sempre fechada, é igual à soma das cargas elétricas no interior da superfície, né, dividido por ε0. É assim. Agora, a gente acaba colocando exercícios, né, relativamente simples de cálculo do fluxo do campo elétrico, né? Por quê? Aí, no caso do eletromagnetismo, você tem que fazer alguma hipótese, né, sobre o campo elétrico, né? Tem que fazer uma hipótese sobre o campo elétrico. Então, num primeiro exemplo, né, que eu acho que até acho esse exemplo aqui interessante, né? Eu tenho, por exemplo, uma carga elétrica bem no centro dessa esfera de raio R, né? Ora, se eu tenho uma carga bem no centro, qual é a carga contida nessa esfera, qualquer que seja a esfera? Q. Então, se eu tenho uma carga Q, eu sei que o fluxo do campo elétrico, né, é igual a essa carga, que eu vou chamando de Q sobre ε0. Eu tenho só uma carguinha aqui, lá aqui. Tenho uma carga aqui, só uma carga pontiforme, carga Q, localizada no centro. Está aqui. Agora, é o fluxo do quê? Fluxo do campo elétrico, né? E escalada é S. Então, o problema é o seguinte, é como calcular o campo elétrico, né? Fluxo do campo elétrico através. Agora que está o problema. Por quê? Porque você tem que fazer hipóteses sobre o campo elétrico, senão você não calcula o campo elétrico. Então, a hipótese básica é a seguinte. Primeiro, não é hipótese básica essa que eu vou escrever. É que ds, né, é sempre igual a elemento de superfície vezes a normal à superfície. A normal à superfície aqui é R sobre R. Aqui eu estou indicando, na verdade, em cada ponto, a normal. Olha aqui. A normal, a normal, a normal. A normal é sempre apontando para fora, né, da superfície, né, e ela é dada por R. Então, isso é dr ds vezes N. A normal N é R sobre R. É preciso sempre saber calcular. A gente deu exercícios, né, de cálculo de normal, uma certa superfície, né? Agora, vem uma outra hipótese, né? Vem uma outra hipótese. E essa é que é fundamental agora, porque sem isso também não vai para... Não dá para a gente calcular nada. A hipótese é essa aqui, né? É que o campo elétrico pode ser escrito como sendo igual a E de R, né? E de R é a componente do campo elétrico vezes R dividido por R. Né? Isso numa superfície de raio R, né? Veja, essa é a hipótese. E aí eu concordo que é preciso realmente um pouco de adivinhação, mas isso vem por conta de considerações de simetria. O campo é sempre um campo radial. Consequentemente, o que nós estamos dizendo, né, é que este campo elétrico ele é sempre paralelo a este aqui. Olha, esse campo elétrico
em cada ponto ele é paralelo à normal. Em cada ponto ele é paralelo ao normal e tem, mais ainda, né, o mesmo sentido da normal. Aí, sim, nós temos um problema que é relativamente fácil, né, de se resolver, né, porque agora o fluxo do campo elétrico, fluxo de E, é igual a E de R, né, veja, é constante. E agora eu tenho a integral pura e simplesmente ds. Mas a integral de ds é igual à superfície da esfera. Portanto, isso aqui é igual a E de R vezes 4π vezes R ao quadrado. Consequentemente, agora eu concluo o seguinte, que E de R, olha só, E de R vezes 4π vezes R ao quadrado, calculei o fluxo, porque eu admiti que o campo elétrico é constante ao longo da superfície. E de R vezes 4π vezes R ao quadrado é igual a Q sobre 4π epsilon zero. Q sobre epsilon zero. Portanto, E de R é igual a Q sobre 4π epsilon zero e agora 1 sobre R2. É isso. E esse é o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. E se eu tiver uma distribuição superficial de cargas? É a mesma coisa, vale as mesmas considerações, né? Só é que agora, né, essa carga aqui agora é a carga total. Então, esse exemplo é bom porque com ele eu já resolvo dois problemas, né? O problema que eu estou mencionando agora é de uma distribuição, né? Não é exatamente essa figura que eu queria, né? Mas é de uma distribuição, olha aí, esférica de cargas, desde que aqui eu tenha uma carga total que o campo elétrico há de ser um campo, na realidade, sempre radial, como aquele do caso anterior, sempre um campo radial, né? E, portanto, vale as considerações feitas anteriormente. É isso. Veja que esse campo, ele é sempre, essa é uma coisa interessante, porque ele é sempre paralelo à normal em cada ponto. É por isso que eu consigo calcular. Veja, o campo elétrico é paralelo à normal em cada ponto, né? Esse é o pulo do gato, né? É por conta disso que eu efetivamente consigo calcular. Claro que todas essas linhas de campo partem, então, da origem. Então, esse resultado vale para uma distribuição de cargas numa superfície esférica. Agora, essa carga aqui, que está aqui, na verdade, passa a ser Q grande, a carga total distribuída sobre a esfera, né? Tem alguns casos curiosos, né, que às vezes é fácil a gente calcular, né, o fluxo do campo elétrico. Por exemplo, se eu tenho uma carguinha no interior do cubo, considero o caso de uma carga no interior do cubo. Em qualquer ponto, ora, o fluxo do campo elétrico, veja, o fluxo do campo elétrico é igual a Q sobre epsilon zero. E se a carga estiver fora? O fluxo do campo elétrico é igual a zero. Então, eu tenho dois casos. Eu não sei, aqui calcular o fluxo não importa, mas eu já dou a resposta. Eu não sei calcular, digamos, E escalar ds, no caso de uma carga pontiforme, ao longo de cada superfície do cubo, é complicado calcular. Mas eu já sei a resposta. Agora, se a carga estiver fora do cubo, em algum ponto, né, se ela estiver aqui, por exemplo, qual é o fluxo do campo elétrico produzido por essa carga aqui? Simples, se estiver fora, o fluxo do campo elétrico é igual a zero. Então, o fluxo do campo elétrico é igual a Q sobre epsilon zero se a carga estiver dentro, né, dessa caixa, ou do cubo, né? O cubo é um caso particular, A igual a B igual a C, né?
Então, o fluxo do campo elétrico é igual a Q sobre ε0 se a carga estiver dentro. E se a carga estiver fora, é igual a zero. Outro exemplo extremamente simples. Agora eu não vou determinar o campo elétrico, calcular o fluxo, dá um trabalho monumental, né? Mas de acordo com o teorema de Gauss, eu já sei a resposta. Se a carga estiver fora, o fluxo é igual a zero. Se a carga estiver dentro, o fluxo é igual a Q sobre ε0. Né? Um outro exemplo, né, é aquele no qual eu possa ter, né, aqui cargas distribuídas, né, ao longo de uma superfície. Né? Então, por exemplo, se eu tiver, né, cargas distribuídas, né, ao longo da superfície, eu estou colocando a origem aqui no meio, né, dessa caixa, né, e se eu colocar uma distribuição de cargas elétricas de densidade sigma ao longo de um plano, ao longo do plano x igual a zero, então, por considerações de simetria, a gente pode garantir, né? Veja, eu estou considerando um plano, pense num plano passando pela origem, né? Aqui é o plano YZ. Eu não sei se é tão fácil, né, visualizar, mas esse plano nós estamos admitindo que tenhamos aqui um plano de cargas elétricas no plano ZY, esse plano aqui, né? Tem cargas distribuídas nele. Agora, é fácil, por considerações de simetria, prever que o campo elétrico ele tem uma característica, que ele é sempre perpendicular a essa superfície aqui. Portanto, o campo elétrico, nessa região, ele tem essa direção e esse sentido. E o campo elétrico, na outra região, depois desse plano, ele tem essa direção e este sentido. Vou colocar as flechas. Então, o campo elétrico tem sempre essa direção e este sentido, né? Consequentemente, já posso assegurar, né, que o fluxo do campo elétrico nas superfícies, né? Olha, o fluxo do campo elétrico nas superfícies 3, na superfície 4 e na superfície 5 e na superfície 6, o fluxo do campo elétrico é igual a zero nessas superfícies. Por quê? Porque o campo elétrico, ele tem essa propriedade. O campo elétrico, ele é igual a... Estou colocando o eixo x para cá, né? Então, ele é igual a E vezes I, né? E vezes I, se x for maior do que zero. E o campo elétrico, agora estou falando do campo, ele é igual a menos E, né, vezes I, né, se x for menor do que zero, nessa região ali, né? Então, veja, o campo elétrico só tem componente x. Então, o fluxo ao longo das demais superfícies, como elas são, as normais são perpendiculares ao campo elétrico, naquelas superfícies, o campo elétrico escalar n, né, e escalar n é igual a zero. Né, e escalar n é igual a zero. Conclusão. Né? A conclusão é que a integral, né, ou o fluxo do campo elétrico, vamos escrever assim, o fluxo do campo elétrico, né, na superfície fechada, esse fluxo do campo elétrico, ele é dado pelo fluxo do campo elétrico através da superfície 1, mais o fluxo do campo elétrico na superfície 2. Né? Na superfície 2. Né? Agora, ao longo dessas superfícies, né, o campo elétrico ele é constante,
ele é paralelo à normal nos dois casos, né? Portanto, eu tenho o seguinte, o fluxo do campo elétrico ao longo da superfície 1, ele é dado por E vezes a área, esta área da superfície 1, né? E o fluxo do campo elétrico na superfície 2 é a mesma coisa, mais E vezes A. Então, eu tenho E vezes, ou 2 vezes E vezes A, né? É igual, agora, esse é o fluxo do campo elétrico, e agora eu tenho que calcular a carga. Mas a carga está distribuída com uma densidade superficial sigma. Portanto, a carga elétrica é igual a sigma vezes A dividido por ε0. Portanto, o campo elétrico é simplesmente dado por sigma dividido por 2 vezes ε0. Vejam, é um exemplo de cálculo de campo elétrico utilizando a lei de Gauss, né? Ora, poderíamos aqui lançar mão de outros exemplos, né? Aquele mesmo exemplo anterior pode ser, né? A gente pode resolver de uma outra maneira. Agora, adotando a superfície de um cilindro aqui, né? Veja, eu tenho a mesma distribuição de cargas, que eu estava chamando antes de sigma, de forma que a carga total é igual a sigma vezes A, né? O fluxo do campo elétrico através da superfície do cilindro, dessa superfície aqui, é igual a zero, porque a normal a essa superfície, ela é tal que n escalar o campo elétrico, porque o campo elétrico só tem essa componente x, né? Só tem essa componente x. Consequentemente, o fluxo através dessa superfície cilíndrica aqui é igual a zero. Eu tenho que calcular o fluxo só através dessa superfície, né? E nós praticamente já fizemos essa conta antes, né? É um outro exemplo de aplicação, né? Finalmente, né, temos um outro exemplo, né? Cargas distribuídas ao longo de um fio. Ora, as cargas distribuídas ao longo de um fio, o campo elétrico, ele é, na verdade, perpendicular, então não tenho que calcular o fluxo, porque o fluxo através dessas duas superfícies, né? Fluxo do campo elétrico através da superfície 1 é igual ao fluxo do campo elétrico através da superfície 2, né? Da superfície 2 é igual a zero. É igual a zero. Então, eu tenho que calcular o fluxo do campo elétrico só através dessa superfície cilíndrica, né? E o fluxo do campo elétrico, né, através dessa superfície cilíndrica, né, tendo em vista que a gente admite que o campo elétrico tenha essa forma, E é igual a E de ρ, ou seja, só depende da distância desse ponto até o fio, né, até a distribuição linear, né, ele é dado por E de ρ vezes ρ sobre ρ, né, e a normal é igual a ρ sobre ρ. Portanto, veja, o fluxo do campo elétrico através dessa superfície, agora, a do cilindro, né, ele é tal que fluxo do E é igual a E de ρ, que é constante naquela superfície, né, uma superfície caracterizada pela condição distância até o centro igual a ρ constante, né, E de ρ vezes a integral, né, ds, que é a área do cilindro. E essa área, a gente sabe que é igual a 2 vezes π vezes r, que é a área da base do cilindro. Então, 2 vezes π vezes ρ, né, vezes, agora, esse comprimento, vezes L. Pronto. Agora, usando a lei de Gauss, eu acabei de calcular o fluxo, é igual a E vezes a área, né? Agora eu tenho que calcular a carga elétrica
num pedaço do fio de comprimento L. E essa carga elétrica total é igual a lambda, né, que é a densidade linear de cargas, né, vezes L. Né? Essa é a carga total. Né? Portanto, agora, utilizando a lei de Gauss, eu obtenho esse campo elétrico. E de ρ vezes 2 vezes π vezes ρ vezes L, 2 vezes π vezes ρ vezes L é igual a lambda vezes L dividido por epsilon zero. Isso aqui é a carga total. Consequentemente, eu determino o campo elétrico produzido por um fio. E de ρ é igual a lambda, cancelo esses L's, né? Cancelo os dois L's, então é lambda sobre 2 vezes π vezes ρ vezes epsilon zero. Veja que não é difícil, né, nesse exemplo aqui, determinar, né, o campo elétrico. São aplicações, né, que nós fazemos, né, da lei de Gauss, o teorema da divergência e depois a lei de Gauss do eletromagnetismo. A gente combina as duas coisas, né? O teorema de Gauss, né, ou o teorema da divergência e a lei de Gauss do eletromagnetismo.